Leitura das Escrituras, a oração, a pregação da Palavra de Deus e a oferta, né? Então, são elementos simples do culto. E isso daí qualquer pessoa, qualquer grupo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer ambiente, poderá fazer isso, né? Nós estamos estudando Ageu e lá eles tinham o ambiente, né, onde Deus se manifestava naquela época, onde Deus tinha um relacionamento com a nação de Israel, e ali estava então, eram oferecidos sacrifícios. Hoje nós estamos numa nova dispensação, num novo momento, em que qualquer grupo onde a presença de Cristo estiver com eles, ali é possível realizar o culto, sem nenhum paramento, sem nenhuma veste especial, liturgias especiais. Então qualquer pessoa ali que estiverem reunidos em nome de Cristo poderão adorar a Deus, praticando essas coisas simples, né? A ceia, a oração, a leitura bíblica, a pregação da palavra de Deus e a contribuição, né? Então que volta em benefício do próprio grupo, do próprio reino de Deus como um todo. Então é uma coisa muito simples, né? Muito fácil de a gente fazer. Mas tem um porém. Se tudo isso acontecer, por mais bonito que seja, por mais gostoso que seja, por mais assim que você saiba, puxa, como foi gostoso o culto hoje, foi muito legal, foi assim, estava o ambiente hoje, né, estava muito gostoso. Se Deus não estiver presente, simplesmente foi uma reunião humana, sem nenhum propósito, e muitas vezes a gente gosta disso, e não pensamos que sem a presença de Deus, isso daí não tem valor nenhum, a não ser um momento gostoso de comunhão, de termos a refeição junto, de a gente se sentir satisfeito para estar servindo as outras pessoas. Portanto, o culto, ele não é avaliado se eu gostei ou não gostei. A gente deve sempre pensar, puxa, Deus aceitou? Deus se alegrou? E isso não depende tanto se houve menos erros ou mais erros, se houve mais uma performance mais brilhante ou menos brilhante, mas é se o meu coração, nós como igreja estivermos juntos naquele momento, focados, dedicados, motivados, contritos, olhando para a glória de Deus e olhando para a nossa situação como miseráveis e olhando como que Deus então nos uniu com Ele através da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós devemos sempre pensar isso, ouvir isso, né? Meu coração estava ali concentrado nesse momento com Deus. Os profetas, nós estamos dando os profetas, um dos profetas Ageu, mas vários deles, Deus reclama, Deus fala, olha, tomara que alguém feche as portas do templo, para que eu não possa mais suportar o culto de vocês. Já pensou isso? Todos os paramentos, tudo assim, beleza, bem ensaiadinho, bem equipadinho, tudo na hora certa, começava na hora certa, tudo era tudo cronometrado, com aquele brilhantismo, com aquela performance maravilhosa, e Deus falava assim, eu sofro quando vocês estão me adorando. E tomara que alguém se levante, né? E Deus está até pensando que Ele vai fazer isso, Ele vai mandar o rei Nabucodonosor para destruir, tirar eles dali, porque Deus não está cansado de sofrer. Eu espero que o meu coração sempre pense nessa verdade, né? Será que Deus quer que eu pare de cultuar Ele porque Ele não aguenta mais? Porque para Ele é um sofrimento eu vir até um lugar e como pessoa estar adorando a Deus, né? Então que a gente consiga ter essa mentalidade. Nós estamos estudando o livro de Ageu e tem um resumo até agora daquilo que a gente já caminhou. E Ageu é diferente, o ambiente está diferente ali, é um povo que veio da Babilônia, é um povo que está começando tudo de novo. Já faz 16 anos que eles estavam ali na terra, eles começaram a construir, mas com os desejos de tirar os entulhos, o lixo ali, descobrir aonde estavam os alicerces, construíram um altarzinho assim, sem nenhuma cobertura para sacrificar e prestar
sacrifícios a Deus, mas por causa de algumas fofocas, de algumas invenções, o povo da região ali quis ajudar, mas eles perceberam que era fria, era problemas, então eles rejeitaram aquela ajuda, e esse povo então, bravo, sentido rejeitado, eles tinham más intenções no coração dele, e Neemias e Zorobabel captaram essa ideia e perceberam que isso seria um problema para eles, mas por causa disso então aconteceu um problema, o problema logo apareceu, dessa proposta de amizade, de fazer uma aliança. Quando foram rejeitados, esses povos da época, da região ali, enviaram cartas para o rei da Pérsia, que estava governando o mundo na época, e falavam: olha, você deu bens para esse povo voltar aqui, edificar o templo, reedificar a nação, mas eles estão querendo se ajuntar e já fazer uma rebelião. Então toma cuidado com eles. E o rei, sem procurar saber a verdade, já manda uma ordem, fala: parem com tudo. Vocês são ingratos. Vocês estão querendo se juntar, reedificar a sua cidade, a sua religiosidade, para animar o povo para fazer uma rebelião, uma rebeldia. Então não deu tempo de explicar a situação e eles pararam então a obediência para, não serem prejudicados. No começo foi triste, mas não tem outra coisa para fazer, vamos cuidar das nossas coisas. Só que passou alguns anos e chegou até 16 anos, eles usaram até as coisas que o rei anterior tinha dado para eles construir o templo, para embelezar as suas casas. E comentavam entre eles: ainda não é tempo, não chegou a hora ainda, temos que continuar fazendo o que estamos fazendo. Se um dia Deus mandar algum recado para a gente constrói, mas agora não é tempo. E aí então se levanta Ageu, um velhinho, um profeta, se levanta e fala para o povo: olha, vocês estão com prioridades erradas, vocês estão sofrendo esses 16 anos e não estão percebendo. Vocês estão dispensando Deus. Deus não é o primeiro lugar na vida de vocês. Vocês foram trazidos da Babilônia como remanescente para reedificar tudo, para começar tudo de novo. É uma nova chance que Deus está dando para vocês. Vocês foram levados para o cativeiro por 70 anos por causa da depravação total de vocês, porque vocês tiraram Deus da vida de vocês. Vocês ficaram lá, aprenderam a lição. Deus está querendo começar de novo. E vocês não aprenderam, estão querendo, agora não idolatram mais, mas ainda a cabeça dura de vocês está prevalecendo. Vocês só pensam em vocês, tiraram Deus da vida de vocês. Então a primeira mensagem é da indiferença com Deus. Logo após, quando o povo ouvir essa mensagem, tá bom, vamos construir. É algo raro. Porque todos os profetas pregavam, o povo matava os profetas ainda. O profeta estava querendo ajudá-los, eles perseguiam, matavam, diziam que eram mentirosos. E aqui eles ouvem Ageu pregar e o povo reage favoravelmente. Que coisa boa. Todos que têm filhos já sabem isso, Muitas vezes fala, eles não atendem. Você belisca, você disciplina, mas é duro. Parece que você é inimigo deles, mas você está querendo o bem deles. Então aqui acontece algo maravilhoso. O povo volta seu coração para Deus. Eles começam a construir. Aquilo que tinha parado há muito tempo, agora volta a acontecer. Eles começaram a construir. Mas, nem um mês depois, eles já desanimaram. Começaram, mas veio o desânimo. O desânimo porque eles começaram a comparar como era o templo antigamente e agora como que seria o templo com os recursos que eles tinham nas mãos. E seria impossível construir um templo com aquela glória do passado com os recursos que eles têm agora. Então não vale a pena. Isso vai trazer uma reputação, uma fama para eles de que eles estão construindo algo que não tem a dignidade de Deus. E no domingo passado a gente percebeu que Deus falou assim: continua. Porque antes a glória era material, era por causa do ouro, por causa das pedras preciosas. Mas agora, no futuro templo, e posteriormente ainda, nesse templo, nesse lugar, o meu enviado, o meu desejado vai ocupar esse lugar. Vai entrar nesse lugar. E todas as nações trarão para esse lugar as suas preciosidades. Eu sou o dono da prata e do ouro. Então eu não preciso que vocês tragam algo que é meu. A glória do templo, desse templo, será a minha glória entrando nesse templo.
não as coisas materiais. Então Deus falou assim, e esse tempo pode ser insignificante agora, mas ele faz parte de um processo aonde será maravilhoso. Então, quando lá no futuro as coisas fantásticas acontecerem, quando eu estabelecer a minha glória sobre a humanidade, vocês vão se lembrar que tudo começou com essa coisa pequenininha, com essa coisa que é insignificante, mas começou. Então, não deixe. E o povo, então, tá bom, puxa, legal. Começaram de novo, em 17 de outubro. Na festa dos tabernáculos, eles ouviram essa mensagem e começaram a construir. No último dia em que a festa era grandiosa, eles estavam muito desanimados. Era a festa onde que eles apresentavam a colheita, o produto da terra, e agradeciam a Deus, mas eles não tinham muito o que apresentar. Nesses últimos 16 anos, a situação foi terrível. Nós vamos ver no texto de hoje qual que era o que eles esperavam e o que eles obtinham. O que era normal acontecer e o que eles recolhiam. Então havia uma grande tristeza nesses 16 anos. E agora a colheita terminou. Eles apresentaram, eles mostraram, havia tristeza, eles sabiam que aquele ano tinha um pouco que comer, e agora, logo em dezembro, iria começar as chuvas. É mais ou menos essa, comparando Israel conosco aqui, é mais ou menos nessas épocas que começam a terra ser irrigada, para ela ser preparada para o plantio e a frutificação. E pela experiência deles, por esses 16 anos que aconteceu, eles falaram, vai ser mais um ano difícil. A gente vai ter que bater em terra seca, terra dura, não vai chover, não vai vir a chuva temporã, não vai vir a chuva seródia, não vai vir nada, a vida vai ser do mesmo jeito. Então eles começaram, eliminaram aquele desânimo por causa da diferença entre o passado e o futuro, mas agora estão começando a pensar no próximo ano e vai ser difícil. Não vale a pena eu me empolgar aqui, sendo que vai ser a mesma coisa. O 17º ano não vai ter uma terra boa, as sementes não vão ser boas, não vai frutificar, não vai crescer, e a colheita e o vinho depois vai ser fraco. Então não vale a pena. O desânimo voltou para cima deles. E exatamente em menos de 2 meses deles terem recobrado o ânimo, eles já desanimaram de novo. Já estavam desistindo, principalmente de continuar essa obra de Deus. Por quê? Porque eles estavam percebendo que Deus não tinha mudado nada. A situação era a mesma. Então, se a gente está começando agora a ter esse ânimo, ter essa dedicação, já mudamos a nossa perspectiva do passado entre o futuro, já entendemos isso, mas parece que a bênção ainda não veio. A alegria e a sensação de que Deus está aqui, através de algumas mudanças na natureza dos animais, mas parece que não estamos enxergando nada disso. Então, não estamos reconhecendo que Deus realmente está operando uma mudança. Para nós, vai ser um ano igualzinho como esses outros 16 anos que aconteceram até aqui. Se esse é o pensamento, se esse é o coração do povo, o desânimo volta e volta muito mais forte ainda. Porque era uma sociedade que dependia da agricultura e da pecuária. Eles enxergavam Deus, a mão de Deus nisso. E na aliança mosaica que Deus tinha com ele, era exatamente isso. Deus fez uma aliança em Deuteronômio capítulo 28 com a nação de Israel da seguinte forma: se vocês me obedecerem e seguirem todos esses mandamentos, estas bênçãos te seguirão e te acompanharão e te alcançarão. A ideia é que se eles obedecessem, tivessem o coração apegado a Deus, aquelas bênçãos, principalmente relacionadas à agricultura e à pecuária, tudo daria certo. Eles plantariam e colheriam e desfrutariam do fruto da terra.
Então isso envolvia até proteção de inimigos, que os povos daquela época, se eles tinham fome aqui, plantaram, não deu certo, eles pegavam, os homens saíam atrás de outros povos onde tinha a agricultura, tinha comida, iam lá, guerreavam, ganhavam e levavam para casa. Então, se você tinha sucesso na sua vida, era quase que certeza, em algum momento, ia aparecer um povo, um grupo de pessoas para roubar, fazer até você e os seus filhos de escravos. Então, quando Deus fala assim, eu vou fazer com que a terra produza e vocês aproveitarão, se saciarão, vão curtir o fruto da terra, é a garantia de que Deus vai fazer, olha, mesmo que haja inimigos que tentem roubar, eu não vou deixar, eu vou proteger vocês. Agora, era condicional. Para aquele povo existia essa condição. Se vocês seguirem todos os mandamentos que hoje te ordeno, estas bênçãos te acompanharão e te alcançarão. E se você fosse uma pessoa dedicada, se aquele judeu fosse uma pessoa dedicada, entregue, e aprendeu a lição, e todo ano obedecia a Deus, seguia, estava com o coração ali apegado a Deus, essas bênçãos iam se repetindo, e se multiplicando, que de repente ele podia chegar uma hora e falar, estou cansado de ser abençoado, não aguento mais, eu vou fugir da bênção. E Deus fala assim, não adianta, ela vai te alcançar. Por outro lado, Deus fala o seguinte, se você não der ouvidos a esses mandamentos que hoje te ordeno, e não se apegar o seu coração a esses mandamentos, essas maldições te alcançarão. O céu e a terra se tornarão tão secos como de bronze. Os animais morrerão. E ali, leia um dia o capítulo 28 de Deuteronômio, chegará ao ponto daquela mulher tão feminina, tão delicada, tão bondosa com as outras pessoas, vai chegar a um ponto que a miséria será tão grande que ela vai cozinhar a sua placenta e vai negar aos seus filhos e ao marido. Ela vai se tornar tão mesquinha. Por quê? Como consequência e punição do coração não ser entregue a Deus. Então, nós temos que entender, para mergulhar nesse capítulo hoje, nós não estamos debaixo dessa aliança. Não precisamos de templo e não estamos debaixo da aliança mosaica. A nossa aliança é diferente. Mas para entender isso, como Deus funcionava com esse povo, era dessa forma. Obediência, naturalmente vinha as bênçãos. Desobediência, viria as maldições. Viria a punição, a disciplina. Para quê? Para o povo voltar a ter comunhão com Deus. Era um processo didático, era um processo de renovação, de restauração do povo, para o povo não se afundar no pecado. E nesses 16 anos, o povo está indiferente a Deus, não tem interesse, não está apegado a Deus, e eles têm desfrutado das maldições da aliança. Tudo está difícil. E agora eles estão achando que nada vai mudar. Deus não é fiel. Porque nós estamos sofrendo porque desprezamos a Deus. Mas se a gente voltasse para Deus, vai continuar a mesma coisa, nada vai mudar. Então, nós mudamos o nosso coração, começamos a construir o templo, mas a bênção vai demorar. Então, para que se animar? Percebe o ambiente que eles estão enfrentando? E aí, no dia 18 de dezembro, um dia antes do meu aniversário, né, eu vou nunca mais esquecer essa data, na sua Bíblia tem outras datas, tem outra numeração. É porque é contado, a numeração na Bíblia, a data na Bíblia é contada por causa do calendário judaico de 360 dias, e eles têm os meses começando diferente. Então, o que está na Bíblia é diferente da nossa contagem. Então, o texto que eu estou dando, 18 de dezembro, é de acordo com o nosso calendário. É uma transferência, assim, para a gente entender mais ou menos qual que seria a época que eles estão falando. Tá bom. Qual que é o título hoje? Está de novo sobre aquela questão da perspectiva errada. Nós queremos resolver os nossos problemas. Nós queremos que a vida nossa se torne mais confortável, se torne legal, se torne bem. Nós temos um amor por nós mesmos. Ninguém quer fazer propositadamente algum mal para você, a não ser quando a gente está
meio já pirado, né? Está surtando, temos algum problema. Então, muitas vezes a gente quer fazer até um mal, até com a intenção de que aquele mal será um bem. Nós já amamos demais a nós mesmos. Quando Jesus Cristo fala assim, amai ao próximo como a ti mesmo, tem pessoas que falam, então eu tenho que me amar. Não, nós já amamos demais a nós mesmos. Então, já amamos, não precisamos aprender isso. Mas nós podemos tentar resolver os nossos problemas, e o desânimo nos afeta, na maior parte das vezes, por causa da perspectiva errada. Domingo passado nós resolvemos uma perspectiva errada, em que comparar o passado com o futuro pode ser um grande erro. O saudosismo pode ser um grande erro. E pode nos afastar e desanimar em servir a Deus. Mas também a demora da bênção. Muitas vezes você se entrega para Deus, você se apega a Deus, e você pensa que se apegar, fazer aquele ritual, aquela ação, imediatamente vai abrir aqui o telhado e você vai cair a bênção na sua frente. Tem muitos movimentos, até evangélicos, cristãos, outras religiões, que eles propagam essa ideia. Se você fizer aquele ritual, se você fizer aquela ação, imediatamente, no outro dia, pronto! Vai bater alguém, um taquiubi na sua casa lá e já vai entregar. Vai perguntar seu nome, você assina lá, a bênção chegou. Do jeito que você quer, no momento que você quer. E aí, né, Ken? Você deu risada porque eu consegui escrever. Não consegui escrever não, Ken. É o Google mesmo, tá? Mas essa palavra que eu ouvia muita gente falando. Você vai em qualquer lugar, chotomaté. Chotomaté. Eu falei, o que é chotomaté? Será que é expulsando eu? O que era? Né? Até que eu descobri, aguarde um minuto, né? Espere. E como nós somos seres que temos muita dificuldade em esperar. E o esperar causa desânimo, né? Quando no Brasil, esperar em fila, ou quando você vai e pede algum negócio, espere um pouco. Você já sabe que já desanima. Então você espera uns minutinhos, você fica fazendo assim, a pessoa sumiu, e algumas vezes você vai embora. O esperar algumas coisas na vida é até perigoso. Tem até um movimento assim dentro do meio evangélico, né, que incentivando as garotas, né, eu escolhi esperar. A ideia de que não antecipar para antes do casamento algo que pertence ao casamento, que é maravilhoso do casamento. Então, jovens que fazem, principalmente meninas, mas também se estendeu aos rapazes, a ideia de que eu resolvi, eu fiz um acordo comigo mesmo para esperar. E aqui o povo está começando a desanimar porque eles estão percebendo que talvez não vale a pena esperar em Deus. Será que vale a pena? Será que realmente Deus sabe o que eu preciso, o que eu quero, o que é necessário? Será que vale a pena? Essa é uma perspectiva errada. Então, para nós não deixarmos sermos destruídos por isso, por causa da demora da bênção, em primeiro lugar, nós temos que conhecer quem é Deus e como Ele funciona e o seu plano. Porque algumas vezes nós podemos ser absorvidos por essa ideia de que está demorando, porque a gente não conhece o Deus real, não conhecemos o seu plano. E muitas vezes, talvez estamos querendo dele, achando que ele está esperando, coisa que é algo que ele nunca vai dar. Coisa que é algo que ele nunca prometeu para mim. Talvez prometeu para outra pessoa, ou para outro grupo, mas não prometeu para mim. Então eu vou lá e reivindico. Eu digo assim, eu tomo posse. Né? Até uso ares assim, vozes espirituais. Como se eu der aquele pulinho e falar alguma coisa, então isso daí agora é meu. Então, muitas vezes o erro não está na pessoa de Deus, não está na palavra de Deus, está em mim. Então há uma necessidade de cada um de nós buscarmos conhecer a Deus, quem Ele é, o que Ele prometeu, qual a aliança que eu tenho. Por isso que eu já falei hoje, né, esse texto aqui, as mensagens de Abacuque, de Ageu, está relacionado à aliança que Deus fez com Moisés. Tem valores, tem princípios, nós conhecemos como Deus funciona e posso aplicar para mim. Mas tem algumas coisas que não é para o meu bem e também não é para o meu mal. Ok.
Vamos olhar para o texto. Primeiro problemão. Versículo 10. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor enviou essa mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Qual que era o problemão? A bênção. O povo começou a construir, estava sacrificando, e a bênção nesses 2 meses não veio. Parece que não vai mudar nada. Cadê as nuvens? Parece que está tudo seco ainda. Fizemos a festa dos tabernáculos, mas parece, pelos prognósticos, pela previsão do tempo, não vai mudar. Então, um mês aqui, mais ou menos, perceberam que parecia que o próximo ano ia ser igual. De novo, e again. Triste. Então, marca essa data aí. Deus vai falar, lembre-se do dia 18 de dezembro. Lembre, na hora que eles começaram a construir o templo e queriam parar. Uma coisa interessante aqui, versículo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. O que Deus faz com o povo? Deus dirige o povo. Deus não lança uma profetada aqui, mas Deus dirige o povo para a sua palavra. Deus já tinha deixado a sua vontade escrita, tinha deixado como que deveria ser o comportamento do povo, como seria o comportamento de Deus, como seria esse relacionamento, o que se esperar de Deus, o que não esperar de Deus. Então Deus, nesse problemão, nessa dificuldade que o povo tinha, nessa falta de perspectiva, o que Deus faz com o povo? Vão para a palavra. Vão até os sacerdotes. Eles sabem o que eu quero. Eles sabem como resolver os problemas. Então, aqui tem uma lição muito importante para nós. Muitas vezes nós temos muitos problemas, mas vamos em tantas fontes que vão até nos agradar, que vão nos encorajar, que vão dar-nos alguns alertas, ou vão dar direções para nós que a gente parece que é boa, mas é até caminho de morte. Talvez vão mudar a nossa perspectiva, mas não vão resolver o problema. Então, todo problemão que nós tivermos, o desejo de Deus e a direção de Deus é: vá para a palavra. A palavra será um instrumento em que o Espírito Santo, líderes, amigos, maduros, vão usar para nos ajudar. Porque a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai usar a palavra, ele não vai usar outra coisa. Ele não vai dar uma revelação, alguma coisa estupenda, maravilhosa, que não seja a palavra. Então, se a palavra está revelada, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer já está revelado, o Espírito Santo vai fazer a gente entender e vai trabalhar no nosso coração para que a gente aceite, creia e tenha forças para obedecer ou seguir aquilo que Deus já estabeleceu. Mas o nosso coração quer logo, eu quero ter a palavra do pastor, eu quero ter a palavra do Robert, eu quero ter a palavra lá do Silvio, eu quero ter a palavra da Maria Cristina, porque ela, se todos nós, eu, Robert, Silvio, Maria Cristina, qualquer um de nós, tivermos palavras de sabedoria, de encorajamento, mas não for a palavra de Deus, nós seremos punidos e nós estaremos fazendo um grande mal para você. E se você não tiver nenhum de nós por perto para te ajudar, vá você mesmo. Primeiro, você tem o Espírito Santo e você tem a palavra. Mas eu estou aqui no trabalho, não tenho a Bíblia. Pega o celular. Mas eu não tenho o celular. Espírito Santo, me faz lembrar aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho ouvido. Me ajuda a entender. Então, busque a palavra. Essa é a fonte para nós resolvermos os problemas. Agora, eles deveriam ir aos sacerdotes que sabiam da palavra, que poderiam resolver, e deveriam perguntar algumas coisas para os sacerdotes, alguns problemas. E Deus didaticamente vai ajudar eles a começarem a pensar e não somente sentir. A religiosidade evangélica hoje, ela estimula a gente a sentir e não
pensar. Então, para você ir em alguma reunião e ter um louvor, um período de oração, alguma coisa assim que faça você entrar em alfa, em beta, gama e saia desse planeta Terra e aí ter um mover, um sentir de Deus e aí então você recebe aquela adrenalina para agora viver a vida. Mas Deus, Ele nos conduz a pensar. A pior coisa que tem, a coisa mais chata, quando você chega para alguém e coloca um problema, uma decisão, olha, estou com um problema, não sei o que eu faço, e essa pessoa faz pergunta para a gente. Não é chato? A gente quer uma opinião, e a pessoa começa a fazer pergunta. Quanto tempo você está pensando nisso? Já viu todos os pró e contra? Aí você fala, tá bom, já sei, vai embora. Então, fazer pergunta é a melhor coisa. E o que Deus faz aqui, Ele podia dar tudo de mão beijada. Mas, primeiro, Ele leva o povo a ir em contra a palavra, que era perguntar aos sacerdotes, e Deus pede que os sacerdotes, que agiu juntamente com o povo, levante algumas questões para os sacerdotes, para os próprios sacerdotes responderem, porque Deus já tinha falado isso para eles. Então, veja a primeira tese aqui de Deus. Versículo 12. Qual que era a pergunta que eles deviam fazer aos sacerdotes? Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Os sacerdotes responderão? Não! E eles responderam. Responderam os sacerdotes. Estão entendendo o que está acontecendo? Os sacerdotes, eles tinham aventais. Havia uma multidão que oferecia sacrifícios. Boa parte da carne era queimada e boa parte era assada, e os sacerdotes ficavam com boa parte, era para isso, né? E as suas vestes eram consagradas e dadas por Deus. Então essas túnicas fazia todo aqueles rituais dos sacerdotes como algo santo, que agradava a Deus. E os sacerdotes então ficavam respingados, as suas vestes ficavam respingadas com o sangue do sacrifício, e eles pegavam essa carne aqui, colocavam juntamente com esse pano, e levavam para suas mesas onde eles estavam, e ali tinha azeite, tinha pão, tinha, que mais que tem aqui? Um ensopado ali e tal, e eles comiam essa comida, essa carne, juntamente com esses produtos, né? Um azeitinho, um pãozinho, um ensopadinho, né? Um bentozinho ali, como que chama? Um lamen ali. É uma coisa normal. E os sacerdotes sobreviviam. E todos aqueles levitas sacerdotes curtiam isso. E essa roupa do sacerdote era santa. E o sacrifício foi consagrado, foi aceito por Deus, era santo também. E a pergunta aqui é, essas vestes, se elas chegam lá e tocam no pão, tocam no azeite, esse toque de algo que é santo vai santificar essas outras coisas? A resposta é muito lógica. Deus trabalha com a nossa inteligência. Já estava revelado, já estava previsto em Levítico, a resposta estava lá, mas agora Deus faz eles lembrarem. A resposta é não. A tese é, algo santo não transfere santidade para outra coisa. É a mesma coisa. Né? Quem está com gripe, e eu chego, eu toco ele, e eu estou são. A minha saúde vai ser transferida por quem? Não. Ele precisa tomar remédio, ele precisa de um processo que o próprio corpo dele tem uma reação que produz a saúde. Então, santidade não é produzida principalmente por rituais, por algo externo. Ok? Entendidos? Deus pergunta ao povo. Entenderam isso? Santificação não é transmitida. Aí Deus faz uma segunda pergunta. E a tese é, o pecado é contagioso. Quando em uma Copa do Mundo no Brasil, não me lembro como que foi, alguns japoneses começaram a chegar no Brasil com máscara, os brasileiros ficaram bravos. Estão sentindo nojinho de nós. Não. A prática da máscara, se você está doente, use ela, porque acelera o processo de recuperação, da sua recuperação. E, ao mesmo tempo, previne que outras pessoas sofram. Aquela época da gripe aviária que aconteceu muito isso. Então, por causa dessa ideia, o pecado, a doença,
a enfermidade ou aquilo que é impuro é transmitido. Eu tenho trabalhado, de vez em quando, ajudado algumas pessoas, a Satiko, Kobayashi, e eu não gosto de colocar luva, de colocar máscara. Eu estou lá só de shorts, descalço, e nesse calor teve um dias aí que eu estava até sem camisa, né, porque não tinha ar-condicionado. Então eu me descuido do mundo. Eu com a Satiko limpamos durante 10 dias uma casa de uma pessoa que durante 8 anos só acumulou lixo dentro da casa. O lixo estava dessa altura dentro da casa. Coisas de comida de 2011, já estava seco. E a Satiko toda hora pegava no meu pé, use máscara, use luva. Eu começo, mas aí atrapalha tudo, porque a mão ela tem uma sensibilidade muito maior de pegar as coisinhas e me atrapalhar, tirar a minha velocidade. Graças a Deus, Deus me preveniu. Mas eu não posso dizer, né? Comigo não acontece nada. Não. Porque a impureza era a santidade não, mas a impureza não. E Deus fala isso para os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou, porque Deus tinha mandado ele, se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver, uma pessoa que está morrendo, cheia de vermes ali, todas as doenças sendo levantadas, e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? A gente sempre pergunta, né? Depois que alguém sai do banheiro e vem assim com a mão para... A gente fala, lavou a mão? Por quê? É uma coisa muito simples, ainda só é uma questão de higiene, né, de cortesia ali, né? Mas ali não tem tantas bactérias ainda. Mas a ideia é essa, né? As mães sempre falam para as crianças, lavou a mão antes de comer? Por quê? Por causa da contaminação que está em todo lugar. E a resposta dos sacerdotes é, sim! Algo que é impuro, se toca algo limpo, vai sujar. Algo que é limpo e toca algo sujo, não vai limpar. Essa é a ideia. Então a conclusão que Deus fala para Ageu, por causa dessa, pense na questão que Deus está querendo remover, esse conflito que as pessoas estão sentindo. Olha, a gente está obedecendo a Deus, está fazendo tudo aquilo que Ele quer, mas a bênção ainda não chegou. Então Deus está no processo de falar isso. E agora Deus vai mudar um pouco. Talvez eles vão falar, por que Deus está falando isso? Os sacerdotes, a gente sabia disso, né? Mas Deus está falando, olha, vocês não estão considerando essas verdades. Por isso que vocês estão com perspectivas erradas. Vocês estão com dificuldade, estão com a cabeça embaralhada tudo, porque essas verdades tão simples que qualquer criança poderia responder, não fazem parte do coração de vocês. Então, versículo 14, Deus vai dar um veredito. Então Ageu disse, é o que acontece com esse povo e com toda essa nação, diz o Senhor. Tudo que fazem e oferecem é contaminado pelo pecado. Que palavra dura, né? Em nossos dias, há um livro dessa grossura, que os estudiosos de estatísticas, com a psicologia e psicoterapia, é o DSM, acho, que explica psicologicamente todos os problemas humanos. O autor desse livro, ele já está bem velhinho, e ele falou, isso daí é furada. E para esses distúrbios mentais, se você fizer algum desse teste, você vai ficar assustado, porque você é um louco, é um maluco. Se você vai falar, eu sou assim, isso aí acontece comigo. Eu penso assim, eu também faço isso. Se você vai dizendo alguns sims, no final vai falar, você tem transtorno obsessivo compulsivo por alguma coisa. Aí você fala, nossa, eu sou tão ruim assim. E a solução? Remédio. E há 40 remédios para resolver todos esses problemas. E a maior parte dos remédios, sabe o que é? Dopante. Te derruba. São os mata-leões. São esses analgésicos que te derrubam. Que deixa você calminho da Silva. Mas Deus está falando que o problema do povo, o problema do homem, o problema meu e o problema seu, é que nós estamos profundamente contaminados pelo pecado.
Nós temos uma depravação. Nada, nem um fio de cabelo nosso escapa da contaminação que o pecado fez na nossa vida. Então é por isso que os homens estão em desespero, tentando achar explicações. Freud tentou isso, Roger tentou isso. Há várias ideias, tentativas para nos ajudar a entender que nós somos vítimas, ou somos frutos do meio, ou herdamos disso quando a nossa mãe, em algum momento da gestação, fez alguma coisa, então nós somos fruto disso. Mas o objetivo é negar que nós temos a depravação total. Tudo em nós está contaminado pelo pecado. É uma palavra dura, mas ela é necessária. E a coisa boa aqui do Japão é que para qualquer enfermidade que você tem, ele vai fazer o exame para descobrir exatamente qual é o seu problema e dar remédio para aquilo que é exato. E não é como o Brasil, toma aspirina, toma Tilenol, é forte. Mas por causa disso, porque eles não têm recursos, não estão preocupados em saber qual é o real problema. E saber o real problema é complicado. Então, o primeiro diagnóstico de Deus, agora que o povo está querendo saber por que perguntar para o sacerdote, é que tudo está contaminado. E por causa que tudo está contaminado, Deus vai voltar a falar algumas coisas no versículo 15 com eles. Vai tentar trazer a memória deles. E Deus fala o seguinte: vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a pôr as pedras sobre pedras, a lançar os alicerces do templo do Senhor. Vejam o que estava acontecendo com vocês. Aqueles 16 anos. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Isto é, aquela expectativa natural. E Deus tinha prometido: olha, se vocês me obedecerem, eu vou dobrar a expectativa de vocês. Mas se desobedecerem, eu até vou tirar tudo. E Deus ainda não tinha tirado tudo, mas eles esperavam 50, vinha 20. Esperavam 20, vinha 10. Então, nesses 16 anos, eles passaram por isso. Então é por causa do nosso pecado, Deus? Claro. Enviei ferrugem. Como Deus fez isso? Enviei ferrugem, mofo, granizo, para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. Eles se esforçavam. Eles trabalhavam sobre o sol, fizeram de tudo. Eu acho que vai dar certo. E quando iam colher, iam desfrutar, havia frustração, só problemas, só tristeza. E no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Porque a mente deles não estava focada na palavra que Deus tinha dado para eles. Eles estavam querendo ter rituais, mas não voltar ao coração, à obediência, ao relacionamento com Deus. Então, Deus fez isso não simplesmente por aquela pessoa maldosa, vou punir. Mas Deus fazia isso tristemente, de uma forma triste, em ver o seu povo, com o objetivo de trazer o povo de volta. E houve 16 ciclos, e o povo não aprendia a lição, não despertava o seu coração, não se arrependia, não voltava para Deus. Isso é burrice. Isso é não ter amor próprio. Então, se você não tem amor próprio, né, não quer o melhor para você, como você vai conseguir amar a Deus? É isso que Deus está falando. Vocês não voltaram para mim. Eu dei uma disciplina didática, eu dei uma disciplina objetiva. Vocês sentiram na pele. Não foi uma voz lá longe. Não, todo ano aquilo se repetia e vocês não aprendiam a lição. Versículo 18. Vocês se lembram que eu falei da aliança? Que Deus falou em Deuteronômio 28? Se me obedecerem, vocês vão receber bênção. Se desobedecerem, vocês vão receber punições. Então, o povo foi infiel a Deus, mas Deus foi fiel ao povo. O povo desobedeceu,
Deus manteve a sua fidelidade. Deus tinha avisado antecipadamente. Deus não é simplesmente um ser que faz aliança com o interesse dele próprio. Ele não é um ser que de vez em quando está mal-humorado. É instável, você nunca sabe o que está acontecendo. Não, é um ser lógico, um ser inteligente. Um ser que faz contrato, um ser que quer abençoar e que quer agraciar. Quer que a gente viva bem. Mas não através do fruto do pecado. Então olha o que Deus faz aqui. Pensem nesse dia 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem, vejam, calculem. Deus falou assim: vocês agora voltaram meu coração para comigo. Agora, dia 18 de dezembro, vocês realmente demonstraram que entenderam e querem ir em frente comigo. Agora caiu a ficha. Então pensa bem nesse dia. Marca esse dia aí. Eu lhes faço uma promessa, Deus está falando. Aí alguém pode falar: tem a nuvem, então talvez é a nuvem que está chegando, então Deus agora... Né, aquelas pessoas que olham a economia e tal. Esse ano vai ser bom para você. Mas tudo está favorável, é claro que vai ser bom. Então é fácil você dar uma palavra de encorajamento para alguém quando está na cara que vai dar certo. E Ageu não tinha previsão do tempo. Ele estava mergulhado na mesma situação do povo ali. E através dele, Deus dá essa palavra: eu lhes faço uma promessa agora. Deus fala para o povo. Enquanto a semente... Quando? O que é quando é esse agora? Enquanto a semente ainda está no celeiro. Isto é, a situação parecia que ia se repetir da mesma forma. E a semente ainda estava no celeiro. Ela precisava ser arado a terra, adubado a terra e seria plantada. Aí então, depois de chover muito, você teria certeza que as bênçãos viriam. E Deus está falando assim: antes de que a coisa aconteça, eu já estou falando como vai ser. Então, enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram fruto. Isto é, a árvore lá está no processo de inverno. Vai precisar vir a primavera para depois começar os frutos. Nós estamos no outono agora. Todas as folhas estão caindo. É a mesma época da nação de Israel lá. Então, em dezembro, as árvores não tem florada nenhuma. É lá em abril que vai ter. E Deus está falando: eu estou falando agora de algo que é quase impossível de acontecer, mas vai acontecer, porque eu vou fazer isso. Mas de hoje em diante, eu os abençoarei. É interessante que na história da nação de Israel isso aconteceu. Porque no dia 18 de dezembro, eles entenderam as mensagens de Ageu, começaram a construir, tiraram o ânimo, foram encorajados por Deus, creram nessa promessa de Deus, e em 4 anos o templo vai ser terminado. Não com a mesma glória material do templo de Salomão. Salomão, com toda aquela riqueza, com todo aquele poder, com todos os bens e tudo que Davi deixou pronto para Salomão, Salomão edificou em 6 anos. O povo aqui vai demorar 4 anos. E eles foram abundantemente abençoados. A história vai relatar que houve uma mudança tão grande nesses dias. Eles plantavam 50, antes eles colhiam 20, mas agora eles vão colher 100. Alguma coisa, caramba, não colhemos tanto, de onde veio isso? Né? Aqueles 20 litros que eles pensavam pela proporção que iam ter de vinho, de azeite, quando eles iam, quanto deu? 10. Agora, aquela colheita ali, que parecia que ia dar 20 litros, pessoal, traz mais garrafa, não sei de onde veio tanto. Esses 4 anos, quando eles se dedicaram a obedecer a Deus em construir aquele templo insignificante, mas agora com um coração alegre, um coração dedicado, sem se preocupar com mais nada, mas Deus era a prioridade na vida deles. Eles tiveram uma grande surpresa. Deus os sustentou, Deus trouxe tudo aquilo que era bonito para edificar o templo. Foi um templo simples, mas assim bonitinho. E a coisa mais bonita
não era a construção, era a alegria que o povo teve. Contagiou um ao outro. E Deus foi abençoando, eles foram desfrutando daquela alegria do Senhor. Algumas coisas que a gente pode pensar daquilo que a gente viu hoje. A palavra, a Bíblia, a revelação de Deus que está escrita, que é acessível a qualquer pessoa, é o instrumento que Deus usa para checar minha espiritualidade e santidade. Eu devo sempre pensar, como está a minha espiritualidade? Como está o meu relacionamento com Deus? Não é aquilo que as pessoas falam de mim. Porque eu posso, de repente, me ocupar com tanto trabalho na igreja. E aí, então, as pessoas, olha, ele é espiritual, ele é assim com Deus. Ou eu posso, de repente, trocar tudo por... Se eu tenho uma oferta aí de 30 mil ienes, eu troco tudo em 100 ienes, e coloco, e vou assim, levando aquele envelope grosso, assim. Então, o pessoal, ele é espiritual. Ou, de repente, colocar tudo em moedinha de 1 ien, então o negócio está pesado, está carregando. Eu sou espiritual. Ou, de repente, se eu sou pregador, eu sou pastor da igreja, então, de repente, eu posso falar alto, chorar, contar um monte de piadas, falar mansinho. E o pessoal pode falar, ele é espiritual. O que define a minha espiritualidade é eu fazer um cacunim da minha vida, do meu comportamento, do meu coração, de acordo com a palavra. A palavra é um instrumento que Deus usa. E o Espírito Santo vai usar a palavra e vai usar irmãos para me confrontar de acordo com a palavra. E quando eu devo ajudar alguém a ser mais parecido com Cristo, desenvolver a sua santidade, eu não posso usar a minha opinião, as coisas que eu gosto ou não gosto. Eu devo usar aquela lista que Deus deu, o Espírito Santo deu, dos frutos do Espírito. É aquela lista que deve ser o meu julgamento, a minha avaliação para ajudar alguém a crescer em maturidade. Uma outra coisa que a gente precisa aprender é que a negligência espiritual produz efeitos devastadores. Não dá para brincar. A gente pode brincar com as outras pessoas e muitas vezes a gente sabe disso, A gente está numa empresa, a gente sabe como que é o chefe. Logo, logo a gente descobre como que ele é. Então tem chefe que a gente, que bichinho, anda na linha assim, porque a gente sabe que o cara... Mas tem outros chefes que a gente até... Quando o cara vem chamar atenção, a gente até bate boca com ele e o chefinho vai embora, vai até miudinho. Com Deus. Talvez a gente pense até em manipular, jogar para debaixo do pano. Gente, o pecado traz consequências devastadoras para nós, família, para a nossa vida espiritual, o nosso humor, a nossa alegria, os nossos projetos, o nosso caminhar no dia a dia, para as pessoas que estão ao nosso derredor, para a igreja, para a sociedade. Então, não dá para brincar. Não dá para experimentar um pouquinho. Eu tenho controle, até ali eu posso ir. Não dá. E olha, muitas pessoas sofrem geralmente por causa do pecado dos outros até. Talvez até você se recupere rapidamente, mas talvez pessoas vão passar a vida toda sofrendo por causa de um deslize. Não dá para brincar com isso. A desobediência transforma todos os nossos esforços em frustração. Desobedecer a Deus e tentar se dar ao máximo, não dá, não vale a pena. Talvez até outros vão curtir os resultados positivos da sua vida, mas você não vai ter a capacidade dada por Deus para você curtir a sua vida. Esse é um princípio lá de Eclesiastes. Tem pessoas que ficam enormemente ricas, poderosas, mas nunca vão ter a capacidade de se alegrar com o fruto do trabalho deles. Outras pessoas vão desfrutar disso. A obediência incondicional produz alegres perspectivas, mesmo que a gente tenha sofrimento temporário aqui na terra. Mas essa obediência é incondicional. Não somente uma obediência artística,
performática, ritual. Aquela obediência de que Deus é tudo. Ele é a fonte de tudo para você. Ele é prioridade para a sua vida. Quando você está de coração entregue, por mais até que você tenha percalços na sua vida, dificuldade na sua vida, mas ela traz alegres perspectivas. Você vai ter o testemunho do Espírito Santo sempre na sua vida. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. A decisão de Paulo foi assim. E se a gente estuda principalmente os últimos momentos da vida de Paulo, parece que foi uma vida de um desgraçado, de uma pessoa mais miserável na terra. Mas você vê Deus ao lado dele e Deus providenciando que ele frutificasse aqui na terra. Uma vida talvez que ninguém quisesse ter, mas uma vida que produziu frutos para a eternidade. E o último, o ritualismo não consegue produzir justiça e santidade diante de Deus. Não se preocupe se você tem os gestinhos de levar o envelope, ou de repente como pegar o garfo. Então aqui na igreja você é diferente, assim, porque você tem o gesto, então a roupa, né? Então vocês percebem que eu não uso roupa com terno e gravata. Tem pessoas que acham que então usar terno e gravata ali tem mais santidade. Aquilo que é ritual não produz santidade. O que produz santidade é a atuação do Espírito Santo, que nos transforma mais semelhantes ao caráter de Cristo. E por outro lado, praticar rituais na igreja não torna você uma pessoa santa. Esse é o maior engano que o meu coração produz. Então, se eu canto músicas evangélicas, eu me torno mais santo. Se eu prego aqui na frente, eu estou mais santo. Você lembra de Nadab e Abiú? Já ouviram falar dele? Filhos de Arão. Eles eram responsáveis para entrar no tabernáculo e acender fogo do tabernáculo. Era uma tarefa diária que todo dia eles tinham que fazer. E não era de qualquer forma, tinha um ritual, um cerimonialismo, um cuidado, não sair brincando, acender fogo assim e tal. Não, era um negócio sério. Eles estavam acendendo o centro religioso ali, onde havia o temor do Senhor. Então eles foram chamados para isso. A única função da vida deles era trabalhar ali de forma sagrada. E eles vestiam as túnicas, que essas túnicas foram dadas para Deus, que o tornavam o ofício deles sagrado e tornavam eles sagrados, separados para servir ao Senhor. O meu ofício como pastor da igreja é sagrado. O ofício dos irmãos que tocam aqui é sagrado. O ofício da Maria Cristina, da Aninha como tesoureira e esses ministérios são sagrados. Os irmãos que limpam, que varrem, que lavam a louça, são ministérios sagrados. Tudo que a gente faz, que foi instituído por Deus, é sagrado, apesar de nós sermos pecadores. Mas quando estamos imbuídos dessa responsabilidade, é um ofício sagrado. Mas esse ofício não me torna santo. Está confuso? Vamos voltar para Nadab e Abiú. Fazemos sempre a mesma coisa. Repetição. Já sei como é. Já tenho experiência. Faço de olhos fechados. E a Bíblia fala que eles entraram no tabernáculo com fogo estranho. Parece que dentro do contexto, sabe o que aconteceu? É a minha opinião. Eles tomaram uma. Porque logo após o texto vai proibir o uso a embriaguez. Não o beber, mas usar, praticar aquilo que é sagrado de qualquer jeito, usando um outro ingrediente estimulante ou que a sua mente não esteja no total controle e na concentração que é necessário. Por quê? O coração deles vamos acender, eu já sei de cor, não tem problema, vamos tomar umas e outras aqui, a gente vai lá e acende, está tudo certinho. Então, essa negligência, esse descuido, essa desfaçatez, isto é, Deus não é importante.
não merece o melhor. O que aconteceu? Eles entraram, fizeram o serviço, ninguém percebeu que eles estavam ou talvez embriagados ou não, o fogo surgiu, a ideia do pragmatismo, tudo deu certo, mas o que aconteceu com eles? Morreram. De que forma? O fogo. Desceu o fogo do céu e torrou eles. Os queimou. Aí você fala, puxa. E aí Deus até deu uma ordem para Arão e para os irmãos, para os filhos de Arão, não chorem por eles. Sério. Mas uma coisa é admirável e é estranha, mas nos ensina muito. Deus mandou 2 camaradas também entrarem e pegarem eles e tirarem eles dali. Como que eles tiraram Nadab e Abiú do lugar que eles tinham sido queimados? Pelas suas próprias túnicas. Não de quem entrou, mas as túnicas do próprio Nadab e Abiú. Eles tiraram pelas túnicas, pegaram nas túnicas. Pergunta: qual que é mais fácil queimar, a túnica ou o nosso corpo? Se cai um fogo aqui, eu estou com essa roupa, sobra alguma coisa da minha roupa? Não. Então por que sobrou a túnica? Porque a túnica tinha sido uma instrução, uma orientação de Deus, de algo que os levitas deveriam usar, e Deus estipulou que isso daí seria sagrado. É aquela veste lá do sacerdote que ele colocava a carne e ele ia comer, que era sagrada. Isto é, o ofício é sagrado. E a representação do ofício era esse pano. O pano não tinha nada especial, mas Deus o instituiu como sagrado. Então, quando eles vestiam aquela roupa, eles estavam numa instituição sagrada dada por Deus. Eles eram pecadores, mas estavam imbuídos de algo que era sagrado. É a mesma coisa do policial. Se você encontra um policial, você pode bater nele, ele tem que pedir, você pode até encrencar com ele. Mas se o cara tiver com aquela farda que é instituída como autoridade, você tem que respeitar. Então, Deus sempre estipula, tanto as autoridades seculares e o mundo secular entende isso. Quando você está imbuído de um simbolismo de algo que é autoridade, e no caso aqui do povo de Deus, que é algo sagrado, aquilo ali é valorizado. Então, o que Deus ensinou ali com Nadab e Abiú? Ele destruiu o mal, mas aquilo que é sagrado não. Então, olha o texto aqui: o ritualismo não consegue produzir justiça e santidade diante de Deus. Não é porque eles estavam vestindo algo que era de Deus, que aí eles estavam santarrões. Eles podiam fazer o que bem entendem. Eles estavam com imunidade. Não. Eles tinham um privilégio de servir o Deus Santo através de um ministério, de uma instituição santa. Mas eles tinham que sempre reconhecer que eles eram pecadores e necessitavam da graça de Deus. Então isso daqui é uma coisa muito importante. Tocar, pregar, servir não nos torna. É um privilégio de servir um Deus Santo que nos agraciou com essa oportunidade. E eu posso estar abençoando outras pessoas, edificando outras pessoas, por causa da instituição do meu cargo, do meu ofício, dos ofícios. Mas eu mesmo talvez possa ser julgado por Deus por não estar aproveitando esse privilégio. Amém? Sabe que coisa mais fantástica ainda? Que isso a gente pode esquecer facilmente. E sabe o que Jesus Cristo fez para nós não esquecermos? Que é necessário a gente sempre buscar a santidade, sempre dar uma parada, fazer uma reflexão, para termos comunhão entre nós, para vivermos em santidade. Que o fato de pertencer a uma igreja, então eu absorvo a santidade. Não.
É o meu relacionamento com Deus, é Cristo em mim, o Espírito Santo dominando o meu coração e produzindo o caráter de Cristo em mim, é que produz santidade. É o ser mais parecido com Cristo em motivação, em dedicação, em aborrecer o mal, em julgar o pecado de acordo com as Escrituras. É isso que produz. E abandonar, dar um basta no pecado. É isso que me torna mais santo. Então, para que a gente lembre-se disso, para termos um relacionamento bom e perseguirmos a santidade cada dia, e não ser um ato impossível, mas uma dependência, usando da confissão, do clamor, da confissão do pecado, do pedir a graça de Cristo, Jesus deixou a ceia para nós.